que estamos recebendo aqui é um parceiro de 2021, deputado Rubens Ottoni, né, que nos representa lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, vencendo mais um ano, né, como eu disse agora há pouco, de muita dificuldade, mas que ainda estamos vendo o sol nascer, ainda estamos vivos. Então isso já é motivo de agradecermos a Deus pelo fato de estarmos aí ainda vivos e na luta. E esse foi mesmo um parceiro agora de 2021, claro, que se prepara para grandes embates também agora em 2022. Deputado Rubens Ottoni, bom dia, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Bom dia, Cândido Filho, bom dia, Paulo Henrique, bom dia a todos os ouvintes aqui da Nova FM, do Rádio Debate, satisfação poder estar aqui com vocês e hoje realmente vim aqui para trazer a vocês o meu abraço, trazer a vocês o meu agradecimento, trazer a vocês, a toda a direção da emissora, o meu reconhecimento pelo trabalho sério, imparcial, na busca da verdade, o trabalho de jornalismo profundo que vocês fazem, em especial neste ano de 2021. Mais do que isso, Cândido, venho aqui para trazer a vocês aqui a minha disposição, a renovação nesse momento de Natal, que seja um momento realmente de brotar esperança, esperança de um mundo melhor, esperança de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um Brasil melhor, de um mundo melhor, onde todas as pessoas possam viver com dignidade, possam exercer a sua cidadania em plenitude. E eu quero aqui agradecer a vocês a oportunidade que vocês me deram neste ano de 2021 aqui para estar aqui sempre prestando contas do meu trabalho, que isso também é uma responsabilidade minha, e quero aqui reafirmar esse meu desejo de poder fazer da política um espaço privilegiado de servir. Essa é uma missão que eu tenho de vida, de poder servir as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas, e tento fazer do espaço da política um espaço de buscar formas melhores, exercendo e elaborando políticas públicas para servir mais pessoas. E essa busca, deputado, ela precisa ser incessante, né? Nós precisamos encontrar caminhos, estabelecermos, elaborarmos políticas públicas que cheguem de fato e verdadeiramente à população, porque 2021 foi de lascar, né, deputado? Não tenha dúvida que este é o grande desafio. Fazermos política, elaborarmos políticas públicas para melhorar a vida do povo, para fazer com que o povo possa viver com dignidade. Nós estamos chegando ao Natal, véspera do Natal, e é uma situação dramática. Nós sabemos que mais de 20, não são 20 famílias, não são 20 mil famílias, mais de 20 milhões de famílias amanhã, no dia do Natal, terão como desafio tentar ter pelo menos uma refeição no dia. Então não se trata de desejar um presente, não se trata de desejar um presente para uma criança, é garantir uma refeição no dia. 20 milhões de famílias, e isso não é lá na África. Não, aqui no Brasil. Então isso é dramático e é isso que nos obriga, nos empurra para poder aumentar a nossa responsabilidade. De poder garantir dignidade, garantir cidadania, garantir igualdade, garantir com que as pessoas possam vivenciar a sua cidadania. Aquilo que está previsto na nossa Constituição. E porque no momento em que a sociedade, né, deseja, pelo menos sem dar demonstração disso, né, e que o Brasil, que é um país muito rico, produz muita riqueza, né, distribuir melhor essa riqueza, e a gente lamentavelmente tem um governo que vai exatamente na direção contrária, que a gente percebe que já há para alguns segmentos uma concentração enorme de riqueza, né, deputado? E a gente precisa se preocupar com isso também. Com certeza, a concentração de riqueza e também nos preocuparmos de fazer com que as políticas públicas, que as ações efetivas cheguem ao povo mais simples, humilde, que às vezes não tem as mesmas facilidades de acesso do que aqueles que têm o poder econômico, né? É defender a vida também. Nós precisamos trabalhar para, de maneira incessante, permanente, defender a vida. O ano de 2021 foi um ano que demonstrou isso.
essa necessidade de defender a vida. Iniciamos o ano de 2021 defendendo a vacina para todas as pessoas. Isso. E foi uma batalha muito grande, porque o governo resistiu. O governo, ao invés de trabalhar para ter vacina, ele questionou a vacina, colocou em dúvida a credibilidade da vacina, a eficácia da vacina, não tomou iniciativas para que comprasse a vacina para toda a população brasileira. Foi preciso que houvesse denúncia na justiça, foi preciso um trabalho importante dos meios de comunicação, foi preciso uma CPI no Congresso Nacional para poder obrigar o governo a se desinstalar, se mexer para correr atrás da vacina. E agora a gente percebe o quanto foi importante a vacina, e aqueles que desacreditavam da vacina hoje percebem a diferença. Quantas pessoas morreram? Chegamos ao ponto de ter 5.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. Né? E depois de vacinado, a situação ela melhorou muito, apesar que ainda é dramática, porque as pessoas vão se acostumando, mas a situação ainda é dramática. Mais de 1.000 pessoas por mês morrem no Brasil por conta do Covid. Mais de 1.000 pessoas. E essas mais de 1.000 pessoas são exatamente as pessoas que resistem à vacina, que não aceitam vacinar e que estão sendo penalizadas por isso. E é importante, deputado Rubens Ottoni, fazer esse registro, né? Eu sempre falo isso aqui. A gente tem uma situação hoje, como disse o deputado, dramática, mas é um pouco mais tranquila em relação ao que a gente tinha há 2, 3 meses atrás. Né, que a gente chegou a perder quase 5.000 pessoas por dia no Brasil por causa da Covid-19. Mas ainda tem gente que nega a vacina. E nesse momento, você vai ter que ficar com aquilo que recomenda e que diz a ciência. Não é o que diz o senador, não é o que diz o vereador, o deputado, o governador, não. É aquilo que diz a ciência. E uma outra coisa, deputado, que a gente sempre deixa bem claro aqui. Nós tivemos uma redução nos índices de mortalidade e também de contágio, foi por causa da ampliação, que a vacina foi chegando cada vez mais às pessoas. Não foi nenhum milagre que aconteceu. Não foi o presidente que quis. Né? Porque se depende desse governo aí, a gente nem teria começado ainda a campanha de vacinação. Então, e as pessoas precisam entender isso, porque, lamentavelmente, deputado, tem pessoas que ainda negam a vacina. Agora está nessa discussão se deixa criança, se não deixa vacinar e tal. Eu sempre digo o seguinte, gente, vamos seguir aquilo que recomenda a ciência. Né, e nós começamos o ano de 2021 nessa batalha em defesa da vida. Batalhamos o ano todo para garantir vacina para todas as pessoas, porque sabíamos, e essa era a orientação, como você disse, da ciência, nós sabíamos que o caminho para poder ter um controle sobre a Covid-19 seria a vacina. Então nós lutamos o ano de 2021 todo para que a vacina chegasse a todas as pessoas. Infelizmente o governo trabalhou numa situação inversa, colocando em dúvida, levando na piada, na chacota, com isso incentivando pessoas a não vacinarem. E infelizmente nós estamos terminando o ano, Cândido, também na luta em defesa da vida e hoje, como você disse, na luta para garantir vacina para as nossas crianças. Isso. E o governo novamente resiste, o governo novamente enfrenta a ciência e novamente questiona a ciência e não toma as iniciativas necessárias. O governo vai estar finalizando o ano de 2021 sem garantir vacina para as nossas crianças. Isso. E a ciência já disse e determina que é importante a vacinação. E chegamos ao ponto do ministro da Saúde dizer que nós não temos tantos óbitos assim de criança para justificar a vacinação. Ora, então vamos esperar morrer então milhares para poder... E nós temos hoje, nós temos uma criança a cada 2 dias morrendo no Brasil por conta da Covid-19. Hoje, Covid-19 é o maior indicador de morte para crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Vacinar. É lógico que nós precisamos vacinar. A vacina já foi comprovado que ela consegue
evitar o contágio e isso preservar vidas. Então nós estamos finalizando o ano de 2021 numa luta incessante em defesa da vida e é esse o nosso propósito, Cândido. Nosso propósito na política é servir as pessoas, é defender a vida e é com esse propósito que eu quero chegar no ano de 2022 aqui junto com vocês. Por isso eu fiz questão aqui de visitar, de vir aqui cumprimentar a todos os seus ouvintes, agradecer o respeito, a consideração, mesmo naquilo que às vezes a gente pensa diferente, naquilo que a gente tem uma opinião diferente. Eu sempre recebi o respeito e a consideração das pessoas, porque as pessoas percebem que do nosso lado também existe aqui um desejo sincero de servir e de fazer o melhor. Pois é, e aliás, o senhor toca numa questão aí, importante a gente falar também, deputado, que o governo já não tem apoio mais nem em casa, né? Já técnicos lá da Anvisa já pediram demissão lá porque não concordam com decisões do governo. Agora está enfrentando problema também na Receita Federal. Auditores da Receita entregaram cargos comissionados lá, pessoal de carreira, mas que tinha uma gratificação por função lá, estão deixando. Quer dizer, o governo me parece que não está tomando aquelas decisões que o pessoal espera. Nem em casa tem apoio mais, né, deputado? Eu costumo dizer, Cândido, para mim não é surpresa nenhuma. Eu alertava isso antes desse governo se estabelecer. Mas eu costumo dizer que o que acontece no Brasil hoje é que a máscara caiu. A cortina se abriu. E aí a população agora tem mais facilidade de entender, de enxergar o que está por trás desse governo. O que se falava era uma coisa. O que se apontava era uma coisa, mas agora o que estava por dentro, por trás, agora começa a aparecer. E na medida que isso começa a aparecer, a população e aqueles que apoiavam esse governo vão se afastando, porque sentem que foram enganados, sentem que foram usados. E se alguns ainda têm dúvidas sobre o que acontece ou deixa de acontecer no governo, a própria vida do povo brasileiro, ela já diz, já tem um ditado popular, que não é por acaso que ele existe, que diz que se não aprende pelo amor, você acaba aprendendo pela dor. Então a vida ensina muito, o dia a dia ensina muito, e a população está percebendo isso. A sua vida está cada vez pior. Lá atrás, quando resolveram, num golpe jurídico, parlamentar, tirar a ex-presidenta Dilma, quando eu falo com tranquilidade hoje, porque houve uma época quando a gente falava que era um golpe, todo mundo fala, que golpe, que nada. Hoje as pessoas já conseguem entender que realmente foi um golpe, porque não havia nenhum crime, ela nem perdeu os direitos políticos. Como é que tiram a presidenta sem ter nenhum crime e sem ela perder os direitos políticos? Foi por uma conveniência política do momento. E naquele momento eles diziam, tem que tirar a Dilma, tem que tirar o PT, porque tirando a Dilma, tirando o PT, no outro dia a nossa vida vai melhorar. É isso que eles falavam. Aí passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e a coisa só piora. Então o povo começa a perceber que realmente ele foi enganado. E outra coisa, com a argumentação, né, o motivo. Mas por que caçaram então a ex-presidente Dilma? Foi pela pedalada fiscal. A pedalada é o que mais tem hoje em dia aí, né? Se for caçar governo por pedalada fiscal, não vai ficar ninguém. Então, Cândido, hoje eu vim aqui mais para trazer um abraço a vocês, desejar um Feliz Natal a você, a toda a emissora, a toda a direção da rádio, agradecer a vocês pela consideração, agradecer a cada um dos seus ouvintes que tem nos acompanhado durante esse ano de 2021, desejar que o 2022 venha com muita paz, com muitas boas realizações, em que eu possa estar aqui ao lado de vocês também, aqui reafirmando esse nosso desejo sincero de servir as pessoas, de servir a cidade de Anápolis, de servir ao estado de Goiás, fazendo o melhor possível nesse lugar que eu estou. Que maravilha. Deputado Rubens Ottoni, falar um pouquinho então de política, que o PV anunciou recentemente que vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Vai ser dentro daquela federação partidária ou vai ser um apoio de fora? Como é que está o encaminhamento da formatação daquela federação lá, deputado? Olha, Cândido Filho, hoje o PT vive uma situação privilegiada por ter o Lula hoje como candidato a presidente da República. Isso. O Lula não é mais não é uma aventura. O Lula é uma realidade, já foi experimentado. E por isso, ele tem uma capacidade de diálogo muito grande e tem dialogado com vários setores da sociedade. Um deles é o PV.
o PV vem para esse diálogo com a disposição de poder ajudar, porque já conhece aquilo que foi feito, conhece como foi o governo do Lula e veio com a expectativa de poder contribuir. O PV, junto com o PSB, junto com o PCdoB, junto com o PSOL, estão discutindo a possibilidade de formar uma federação junto com o PT. PDT ainda não? Não, PDT ainda não. PDT ainda tem a candidatura do Ciro para presidente, então ainda não está nessa conversação. Mas esses partidos estão dialogando. Não sabemos ainda se essa federação ela vai se efetivar. Pela orientação do Tribunal Superior Eleitoral, até o final do mês de março, as federações elas devem estar organizadas. Agora, de qualquer maneira, o PV já sinalizou o apoio ao Lula. Então, se não for por federação, será pela coligação majoritária. Porque a federação ela é para a eleição proporcional, eleição de deputado. Correto. Agora, na aliança majoritária para presidente da República, você continua com a coligação. Correto. E isso o PV já definiu a possibilidade de vir apoiar o Lula para presidente. Estando ou não na federação, isso vai ser exatamente. Porque... Tanto o PV, quanto o PCdoB, quanto o PSB e muito provavelmente o PSOL, todos eles têm essa disposição de, na majoritária, na candidatura a presidente da República, estarem juntos. A federação é na questão para a eleição proporcional. Com relação à chegada de Geraldo Alckmin, a impressão que passa para a gente, deputado, é que é uma aliança que vai mesmo ser formatada, né? Porque pelo que tem acontecido, pelo que tem falado, parece estar caminhando para que Geraldo Alckmin seja mesmo candidato a vice na chapa do Lula? Ainda é uma hipótese. É uma hipótese, mas que ela tem um significado, você tem toda a razão, ela tem um significado político muito grande, mesmo sendo apenas uma hipótese. Por quê? Porque ela demonstra, primeiro, a abertura do Lula para dialogar com outros segmentos. Correto. Isso mostra aquilo que o país precisa. Um presidente que tenha respeito com quem pensa diferente, que busque sintonia com aqueles que pensam de maneira diferenciada, para poder buscar o melhor para o país. Então esse diálogo, esse entendimento, ele é muito importante. Não tenho dúvida nenhuma que o Lula terá condição de fazer esse governo mais amplo. E ele já está demonstrando isso na própria campanha. O diálogo com o Alckmin é um diálogo que ele está fazendo com vários outros segmentos. Está fazendo também com o PSD do Kassab, está fazendo com outros partidos. Então, agora, num determinado momento, nós teremos as definições. A intenção é até o final do mês de março a gente ter condição de definir as federações, aqueles que vão caminhar conosco na eleição proporcional, e depois nós temos até aí as convenções que serão realizadas em julho, mas eu imagino que até o mês de maio nós tenhamos condição de formatar a aliança majoritária, as coligações. Nesse sentido, eu vejo que o Lula tem todas as condições de ampliar o seu leque de ação e ir para essa eleição com amplo apoio de setores diferenciados da sociedade, justamente porque o Brasil ele está buscando o quê? Buscando serenidade, buscando um governo equilibrado, buscando um governo que tenha responsabilidade, que tenha diálogo, que tenha entendimento e que tenha compromisso com o povo mais simples, humilde e trabalhador, quer dizer, tenha preocupação de atender os mais necessitados. E isso, o Lula não tem apenas um discurso, ele tem uma vida e teve dois governos que ele demonstrou na prática que ele foi capaz de colocar o Brasil numa situação de respeito, de credibilidade, de evidência, inclusive no cenário internacional. Está acontecendo agora aquilo que aconteceu na primeira eleição, né, do Lula, né, lá em 2002. Talvez Geraldo Alckmin seja, e agora até mais político, né? O Alckmin já foi governador de São Paulo, se não me engano, por 2 vezes. Lá em 2002 buscou uma aliança com representantes do empresariado, um pessoal mais de centro, né, que dialogava, que conversava mais na figura lá do ex-vice-presidente José de Alencar. Hoje com o Alckmin parece que dá assim, um tom mais político, digamos assim. E um outro detalhe também é que com o Alckmin agora ele tem que decidir, né? Porque está sendo feita essa proposta de aliança, mas com o Alckmin se filiando ao PSB. Vamos ver se a decisão dele vai ser mesmo por aí.
né, deputado? É por isso que eu disse que ainda não é uma situação definida, é uma hipótese. Isso. E que bom que para o Lula, para o PT, essa é uma hipótese e tem outras hipóteses, Sim. Tem outras possibilidades, inclusive de ampliar esse apoiamento, chegando, passando pelo PCdoB, pelo PSB, pelo PCdoB, pelo PV, mas quem sabe chegando no PSD de dado, né? E aí também trazendo outros apoios importantes. Então, tudo isso ainda está em cogitação, está em discussão e tem tempo para definir. O momento é de diálogo. O importante é que as pessoas percebem hoje no PT, saiu uma pesquisa Datafolha desta semana, mostrando que o PT é o partido de maior preferência popular no Brasil, com 28% da preferência. Isso. Né? O segundo colocado com 2%. Olha com aí. 2%. Então veja, o PT que muitos achavam que tinha acabado, que esse estava fora do jogo, que não existia mais, as pessoas reconhecem. É claro que tem aqueles que pensam diferente, e nós também respeitamos aqueles que pensam diferente. Agora, nós tentamos trabalhar da melhor maneira possível. Agora, o que acontece hoje é que o PT dialoga, o Lula, mais do que ninguém, tem essa capacidade de diálogo fora do PT, vai ampliando esse leque de ação e, por isso, a cada pesquisa que vem, elas sinalizam a possibilidade real do Lula ganhar a eleição, inclusive no primeiro turno. Então, isso, claro que vai depender das alianças, vai depender do leque de apoio, vai depender de quem serão realmente os adversários, porque tem muita gente aí falando que é candidato, que às vezes na época nem vai ser candidato. Então tudo isso vai depender um pouco, nós teremos condição de fazer essa análise melhor ali para o mês de maio, mas de qualquer maneira eu estou muito animado de nós podermos virar o jogo, darmos a volta por cima, podemos voltar a governar o Brasil e fazer um governo que atenda às expectativas da maioria da população. Pois é, deputado, caminhando para a parte final da entrevista, mas não posso deixar de a gente falar e conversar um pouco sobre as eleições aqui em Goiás, né? O PT também tem se movimentado, tem se articulado. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou sobre o surgimento de um nome importante e muito interessante, que é o ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica, né? Volmir Amado. Aqui em Goiás está caminhando para que o partido tenha candidatura própria, de repente partir para uma aliança dentro daquele espectro partidário, de um centro mais à esquerda e tal. O que vocês conversam nesse momento? O professor Volmir Amado é um nome importante e mostra que o PT tem nome à altura para fazer a disputa, seja para governo, seja para Senado. E na hora que o PT abrir essa discussão, também poderão aparecer outros nomes, e o PT tem outros nomes de envergadura dentro do partido. Mas o PT também está aberto a discutir alianças, a discutir apoios. O PT está aberto não é só para receber apoios, também pode apoiar. Pode oferecer. Né? Pode oferecer esse apoio. Aqui em Goiás, qual a situação, Cândido Filho, que poderia fazer com que o PT deixasse de ter um candidato a governo para vir apoiar um outro candidato? Se tiver um candidato que evidentemente seja oposição ao governo do estado e que tenha disposição de apoiar o Lula no primeiro turno. Tendo um candidato a governo que seja oposição a Ronaldo Caiado aqui no estado e tenha disposição de apoiar o Lula no primeiro turno, nós estaremos abertos para fazer esse diálogo. Por isso que o PT está tendo cuidado, está tendo essa tranquilidade de esperar ali o mês de abril, o mês de maio, para ver como é que se dá a composição de apoiamento ao presidente Lula, para depois fazer a definição aqui em Goiás. Agora o PT tem nomes à altura, tanto para candidato a governo, quanto candidato ao Senado, nomes à altura para poder fazer a disputa. Inclusive nós aqui em Anápolis tivemos na eleição passada um nome que disputou a candidatura ao Senado, o professor Angeli. Disputou, nos honrou. Muito bem votada. Muito bem votada, não apenas em Anápolis, mas no estado de Goiás. E no estado também a professora Kátia, né? A professora Kátia foi uma boa conquista, nos representou muito bem. Então o PT não tem dificuldade nenhuma para lançar candidato a governo, candidato ao Senado. Agora, tem o equilíbrio, tem a maturidade para esperar o momento certo para poder fazer a definição melhor.
Ou seja, resumindo, chegou lá para abril, maio, dentro das candidaturas surgidas, olha, essa aqui vai conversar, vai dialogar com o PT, de repente pode ter o apoio. Caso contrário, não encontre nessas candidaturas alguém que dê palanque aqui para o presidente Lula na sua campanha e que de repente não aceite essa situação, aí sim o PT entra em campo com uma candidatura própria. Claro, as convenções acontecem em julho. Na eleição passada, a professora Geli, a professora Kátia foram lançadas em junho, e fizeram um trabalho bonito em todo o estado de Goiás. Então, nós temos tempo para isso. Nós não precisamos precipitar. A nossa prioridade é a eleição nacional, é buscarmos apoio para a candidatura do presidente Lula, então nós vamos com equilíbrio para podermos atrair esses apoios. Se tivermos condição de fazer composição, ótimo. Se não houver, temos toda a tranquilidade, temos nomes à altura para lançarmos e poder nos representar tanto para a candidatura a governo quanto para a candidatura ao Senado. Mas dentro dessas composições, obrigatoriamente vai ter que ter alguém do PT, por exemplo, nós vamos apoiar tal candidato a governador. A gente queria vice nessa chapa. Muito possivelmente, né? O vice, ou a candidatura ao Senado, exatamente. Aí é uma composição que nós teremos tranquilidade e tempo para poder resolver. Em primeiro lugar, é atrairmos esses apoios para a candidatura do Lula, que é, convenhamos, é o mais importante. O que define a vida do povo é a eleição nacional. A eleição nacional é que define a vida do povo e é nela que nós estamos focados. Ela é a nossa prioridade. Agora, a partir dela, nós vamos fazendo também os nossos arranjos, as nossas alianças, os nossos diálogos aqui no estado de Goiás. Para finalizar, deputado Rubens Ottoni, uma candidatura forte como a do ex-presidente Lula vai ter um impacto na eleição proporcional? Por exemplo, o senhor hoje é o único deputado do PT. Você acha que dá para ampliar essa bancada? Dá para melhorar a bancada estadual? O que vocês pensam em relação a isso hoje? Com toda certeza, esse é o nosso trabalho, até porque as pessoas na rua percebem isso. A gente vai conversar com as pessoas falam assim, eu vou votar no Lula, mas não basta votar no Lula, porque precisa ter apoio lá no Congresso Nacional para dar condição a ele, para ele poder fazer as mudanças que nós precisamos. Então, é muito importante buscar esse apoio também para a eleição proporcional. O PT aqui em Goiás já tivemos situações onde nós tivemos 2 deputados federal, 4 deputados na Assembleia Legislativa, e nosso objetivo é aumentar essa nossa representação. E eu vejo isso com toda tranquilidade, inclusive com o apoiamento, inclusive a minha candidatura, eu ando o estado de Goiás todo, o apoio aumentou muito, as pessoas percebem. Por quê? Porque as pessoas percebem que eu joguei um papel muito importante aqui em Goiás, na época que o Lula, que a Dilma foi presidenta da República, trazendo recursos, trazendo investimentos, trazendo projetos, trazendo programas. Para Anápolis nem se fala, o que chegou de coisa do governo federal para a cidade de Anápolis, nunca Anápolis recebeu tantos recursos do governo federal quando recebeu nessa época, e eu fui a pessoa que liderei todo esse trabalho. Então as pessoas veem agora uma possibilidade real desse momento voltar. Isso vai ser bom para a cidade de Anápolis, vai ser bom para toda a região de Anápolis, vai ser bom para o estado de Goiás. Então isso, com toda certeza, traz um apoiamento maior, um ânimo, um incentivo, um entusiasmo também na nossa candidatura de deputado federal. E claro que o seu trabalho muito importante, o deputado falou aí, mas com certeza essa candidatura do ex-presidente Lula, depois de tudo que aconteceu, teve um impacto muito positivo também, né, deputado? Exatamente. É o candidato que representa o ex-presidente Lula e tal, quer dizer, esse nível de apoio... Exatamente, é por causa disso, porque as pessoas percebem que nós podemos ter uma oportunidade de ver o Lula novamente presidente da República. Correto. E ele exercendo um papel onde nós vamos ter um diálogo e ter uma proximidade com ele. Então, a candidatura do Lula entusiasma, incentiva, porque é uma candidatura que já chega com um potencial de vitória muito grande. Eu não sou daqueles de cantar vitória antes do tempo, eu não sou daqueles de salto alto, de achar que a eleição está decidida, mas com toda certeza sempre é bom você estar bem nas pesquisas, estar bem no meio do povo. E a expectativa do povo hoje é muito positiva em relação à eleição do presidente Lula. O senhor percebe essa receptividade que o povo está tendo em relação a esses candidatos do PT, deputado? Não tem dúvida nenhuma. Ando o estado de Goiás inteiro, eu estou fechando, ainda vou fazer visitas na semana que vem, mas eu já cheguei a 188 municípios visitados neste ano de 2021, só no ano de 2021, 188 municípios. E alguns deles eu visitei 2, 3, 4, 5 vezes, mas 188 municípios diferentes eu visitei. E eu recebi, assim, manifestações
não é de gente do PT, é prefeito do DEM, é prefeito do PSDB, do MDB, de todos os partidos. As pessoas respeitam a consideração, vereadores, chegam em lugares onde o PT não tem um vereador sequer na Câmara, e eu chego lá para fazer uma visita, o pessoal fala assim, olha, a maioria dos vereadores aqui apoia o Lula. A maioria. E aí apontam, cada um fala, não, eu sou Lula, eu apoio aqui, eu não sou do PT, mas o meu apoio é pro Lula. Aí o outro fala, não, eu sempre votei no Lula, eu sempre apoiei para presidente da República. Então há hoje uma manifestação, um entusiasmo muito grande. A verdade é, o Cândido Filho, que o PT viveu um momento muito delicado nos últimos 5, 6 anos. Desde aquele episódio da luta aí para tirar a Dilma do jeito que ela foi tirada, o PT foi atacado com muita força, com muito ódio até, com muita discriminação, com muito preconceito, com muita mentira, com muita fake news. E isso fez com que as pessoas às vezes ficassem assim, um pé atrás, ficasse esperando para ver se aquilo era verdade ou se não era. E ficava assim, deve ter algum fundo de verdade. Mas com o tempo, como eu disse, a máscara caiu, a cortina se abriu, e não é o PT que está dizendo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou a suspeição do ex-juiz Moro, mostrou a parcialidade dele no julgamento dos processos do Lula e do PT, e mostrou que houve realmente uma farsa, houve toda uma manipulação com um único objetivo, que era o objetivo de impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República na eleição de 2018. E isso eles conseguiram. Eles conseguiram tirar o Lula da eleição. Só que a mentira não prevalece por todo o tempo. Tirou o Lula, conseguiram eleger um outro presidente da República, mas a verdade acabou aparecendo. E na medida que a verdade aparece, as pessoas, aí o prestígio, o respeito e a credibilidade do PT, ela volta. Não é por acaso que as pesquisas mostram o PT com 28% de aprovação como o partido mais preferido no Brasil. Não é por acaso que o Lula é apontado em todas as pesquisas como primeiro lugar em todas as pesquisas e podendo ganhar a eleição no primeiro turno. A última do Datafolha ele teve 48%, né? O Bolsonaro estava com 22%. Pois é. Então, ou seja, se você somar com os outros votos lá, dá para você decidir no primeiro turno. Então, não quer dizer a política é disputada, não quer dizer que tem eleição ganha, pelo contrário, você tem que trabalhar muito e tem que ter muita humildade, eu sempre digo isso, é preciso ter muita humildade, muito respeito a quem pensa diferente, essa é a nossa marca, humildade, respeito a quem pensa diferente, mas nós estamos mais animados do que nunca para trabalhar, para a gente poder virar essa triste página da política nacional, podemos virar o jogo, dar a volta por cima, voltar a governar o Brasil para dar dignidade, dar melhores condições de vida para a maioria da população. Eu particularmente, deputado, como cidadão brasileiro, tenho uma expectativa enorme para acompanhar um debate nessa eleição presidencial do ano que vem, possível embate entre Lula e Sérgio Moro. Se bem que acho que o Lula com 40 e tanto por cento ele lá atrás, acho que estrategicamente não seria interessante. Mas até por essa questão abordada pelo deputado, que as sentenças do Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato, em relação ao ex-presidente Lula, elas foram anuladas pelo STF. E ficou claro mesmo uma atuação daquele pessoal para tirar o Lula da eleição de 2018, para favorecer o atual presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que Moro foi depois ministro da Justiça. Então, quer dizer, eu tô assim, sabe, com a sola do pé, viu, professor Angeli, coçando para ver um debate desse aí. Na verdade, eu tenho até minhas dúvidas se Sérgio Moro será candidato a presidente da República, porque na verdade ele não é uma liderança em si. Ele, como o povo diz, ele é uma variante do Bolsonaro. Uma variante, porque na verdade, ali não se sabe quem inventou quem. Se o Bolsonaro foi inventado pelo Moro, o Moro foi inventado pelo Bolsonaro, mas é aquilo. Vem do mesmo lugar, como no ditado popular e na linguagem popular, farinha do mesmo saco. É aquilo que o pessoal diz. Então não tem muita diferença. E no final pode ser que ele nem seja candidato a presidente da República. Mas seria muito bom que fosse. Seria muito bom que fosse para poder fazer o debate e para a população conhecer um pouco mais. Porque a população às vezes tem dificuldade de entender esses meandros do judiciário. Para entender, mas o que foi mesmo que ele fez de errado? A pessoa não consegue entender o que ele fez de errado. Agora, jogo de futebol o pessoal entende.
Quando chega numa partida de futebol, quando chega no intervalo de uma partida de futebol, o juiz, que deveria ser neutro, não é nem de um lado nem de outro, ele desce no vestiário de um time e combina com o time. Fala, ó, gente, desse jeito que vocês estão jogando, vocês não ganham não. Vamos combinar aqui, cai lá na área que eu dou o pênalti e aí vocês ganham o jogo. Quando a gente fala isso, o povo entende, todo entende. Fala, mas isso é um juiz ladrão. Pois é, era o próprio, no julgamento então, lá. O Moro marcou um pênalti que não foi. Não, e não foi só um, né? As mensagens que apareceram, tudo que foram mostradas aí, comprovam ele combinando o jogo com quem acusava. Combinava o jogo lá com o Dallagnol, que era procurador, que era o acusador. Então, o juiz, que deveria ser neutro, não poderia ser do lado do acusador e nem do lado do defensor, ele ia lá, combinava com quem acusava, ó, desse jeito que vocês estão acusando, eu não tenho condição de dar a sentença. Mas se vocês encaminharem desta maneira, pode encaminhar que eu dou a sentença no outro dia. Tá lá nas mensagens escrito, mostrando como eles combinavam o jogo. Então, é muito bom que ele possa participar do processo eleitoral, até porque ele, como juiz, ele já agia como político. Então é melhor ele agir como político mesmo agora, e disputar as eleições e a população poder julgá-lo e poder avaliá-lo diante dos outros políticos. Deputado, rapidamente, em relação à situação de Anápolis, aqui já está resolvido, o senhor candidato à reeleição, deputado federal, Antônio Gomide, candidato a deputado estadual, já está resolvido? Isso, encaminhado, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores já tem ciência, já foi comunicado, já tem esse entendimento. O desafio nosso é agora no ano de 2022, iniciando os trabalhos, a gente poder fazer um planejamento de um trabalho não apenas na cidade de Anápolis, mas toda a região e todo o estado de Goiás, que garanta aquilo que nenhum partido em Anápolis tem. Porque a pessoa fala, os partidos que estão fortes, o PT perdeu força. Pois é, aqui em Anápolis, o único partido que tem representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal é o PT. Correto. Mas Antônio Gomide seria um nome para, de repente, naquelas composições que a gente discutiu lá atrás, que ele poderia participar? Não, ele já está definido. É claro que ele tem competência, tem capacidade para exercer qualquer cargo que ele tenha desejo que o partido precisar. Mas ele mesmo já definiu como candidato a deputado estadual e eu como candidato a federal, até para não deixar dúvida, para não ficar aquela dúvida que às vezes atrapalha no processo eleitoral. Então é candidato estadual, candidato a federal, vamos trabalhar agora para poder ter uma boa votação, garantir uma representação que eu julgo importante para a cidade de Anápolis e também para contribuir para uma campanha vitoriosa do presidente Lula em todo o estado de Goiás. E essa definição em relação a candidaturas ela é importante até para poder evitar especulações futuras. Exatamente. Então é a maneira da gente trabalhar, já resolvemos isso e agora é poder planejar, andar o estado todo, organizar e poder contribuir, como eu disse, para construir uma candidatura, uma campanha vitoriosa com Lula à frente desse trabalho. Pois é, deixa eu agradecer também aqui no final da entrevista a professora Geli, que acompanha o deputado Rubens Ottoni, ex-vereadora, pessoa bastante atuante na comunidade. Como disse o deputado, representou o partido muito bem na eleição passada, teve 130 e cacetada de votos, né, 1000 votos, né, professora Geli, como candidata ao Senado. E tá aí, eu falo que ela é uma reserva de luxo. Se o treinador precisar escalar ela para poder jogar, tá ali para poder... É verdade. Eu quero aqui, o Cândido Filho, mais uma vez aqui, dizer a vocês o meu propósito sincero de poder servir a cidade de Anápolis. Que a cidade de Anápolis possa, neste ano de 2022, ter uma vida em plenitude, que as pessoas aqui possam viver em abundância, possam viver com dignidade. E o meu desejo sincero é poder contribuir para servir a essa população, servir a nossa cidade. E é assim que nós queremos desejar a vocês um Santo Natal, um Natal de muita esperança e um 2022 de muitas boas realizações. Tá certo. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, muito obrigado. Sua presença sempre engrandece aqui o nosso programa. São sempre informações muito importantes para a nossa população. Muito obrigado, Feliz Natal e que 2022 seja mesmo o ano da realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço a vocês. Felicidade, sucesso. Muito obrigado também. Deputado Rubens Ottoni participando com a gente aqui do Rádio Debate nesta manhã.